E aqui estamos, palpites de domingo, dia 19/1. Campeonato alemão, Union Berlim contra Mainz. O Berlim é o 13º e o Mainz o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Union empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Mainz venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 empates de 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Bremen contra Augsburg. O Bremen é o 9º e o Augsburg o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Augsburg venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Bremen e um empate, 3-0 e 2-2. Palpites, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Espanhol, Real Madrid e Las Palmas. O Real Madrid é o 2º e o Las Palmas o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Las Palmas venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Real Madrid e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, casa vencendo ao vivo. Jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato francês, Marseille contra Strasbourg. O Marseille é o 2º e o Strasbourg o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Marseille venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Strasbourg venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Strasbourg e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato inglês, Everton e Tottenham. O Everton é o 16º e o Tottenham o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Tottenham e um empate, 4-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Manchester United contra Brighton. O United é o 12º e o Brighton o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 2-1 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Nottingham contra Southampton. O Nottingham é o 3º e o Southampton o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Southampton venceu 1 e perdeu 4.
Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 2 e perdeu 3, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Nottingham. Palpite, casa vence. Ipswich e Manchester City. O Ipswich é o 18º e o Manchester City o 6º. Nos últimos 5 jogos o Ipswich venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Manchester City venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Manchester City. Palpites, fora vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Fiorentina e Torino. A Fiorentina é a 6ª e o Torino o 12º. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Torino venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória da Fiorentina e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Verona e Lazio. A Verona é o 17º e o Lazio o 4º. Nos últimos 5 jogos o Verona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos a Lazio venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias da Lazio, 2-1 e 1-0. Palpite, gol do visitante. Inter e Empoli. A Inter é a 2ª e o Empoli o 14º. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Empoli empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado com 2 vitórias da Inter, 2-0 e 3-0. Palpite, casa vence. Campeonato holandês, Heerenveen contra Ajax. O Heerenveen é o 9º e o Ajax o 2º. Nos últimos 5 jogos o Heerenveen venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Ajax venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 1-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato português, Gil Vicente e Porto. O Gil Vicente é o 11º e o Porto o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Gil Vicente venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Porto e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. E aqui eu separei alguns jogos dos campeonatos estaduais que são bons para o mercado de gols no ao vivo. Vai depender do seu método e leitura de jogo. Flamengo e Nova Iguaçu, Corinthians e Veloclube, Ponte Preta e Santos. E aqui uma dica, fiquem atentos àquelas partidas em que os times grandes começam atrás. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.